Bom, e o primeiro elemento que nós temos para compor o OAE é a taxa de disponibilidade, tá? Aqui eu montei um esqueminha para tentar mostrar para vocês uma forma mais didática de como nós chegamos a esses indicadores aqui, né? E nesse caso eu tenho essas informações aqui que são importantes, e preciso, eu até vou jogar mais para baixo aqui, mas que são importantes a gente saber, né, de onde saem alguns valores, e é o que eu considerei no caso para mostrar esse exemplo para vocês. Então aqui no caso, é, a nossa base de cálculo são 8 horas e 48 minutos, no total 528 minutos, então esse aqui é o nosso tempo total. Esses 528 minutos nós chamamos, aqui eu estou falando de um turno só, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em cima, só para deixar bem alinhado, algumas informações. 528 minutos é igual tempo disponível, tá? É aquilo que eu falei para vocês antes. Eu tenho tempo disponível e tempo efetivo de produção. Então, até aqui eu tenho que corrigir. Ó. Aqui não é tempo disponível, não. Aqui é tempo efetivo de produção. Tempo efetivo de produção. Tá? Então, o que nós temos. Aliás, eu nem preciso fazer isso aqui. Tá? Aqui está dito agora, eu acabei me dando conta. Aqui nós temos o quê? O tempo. A nossa base de cálculos, 528 minutos disponível. Vou fazer assim, fica melhor, né? Tempo disponível. Tem problema, né, pessoal? A gente faz e resolve na hora mesmo. Não tem muito mistério, não, porque a aula é ao vivo, né? Então acontece disso aí. Vamos fazer assim, fica bonitinho. Bom, beleza. Vou diminuir um pouco o tamanho desse gráfico aqui, só para não deixar misturado, depois a gente fala sobre ele. Mas então, nós temos o quê? Base de cálculo é o nosso tempo disponível, tá? 8 horas e 48 minutos. Vou colocar aqui 01 turno. Tá? Então aqui nós estamos falando de uma situação onde o nosso trabalho é desenvolvido em um turno apenas. Então, vamos recapitular aqui, base de cálculo, tempo disponível, 8 horas e 48 minutos, ou seja, na teoria, o turno tem esse tempo todo e ele está disponível lá. Aquele turno está lá disponível, o equipamento também, e é o que nós precisamos usar da melhor forma, né? Aí, isso transformado em minutos são 528 minutos, igual a um turno, tá? As paradas programadas. Aqui eu fiz uma simulação onde nós teríamos 45 minutos de paradas programadas. Aqui a gente pode, não vai entrar no mérito agora de falar, mas a gente pode considerar o café, uma parada para banheiro, essas coisas assim que o PCP, o Planejamento e Controle de Produção, sabe que as pessoas precisam, que o processo precisa, então está considerado. Então ele não programa a produção nesse tempo aí. O tempo efetivo de produção é o que sobrou dos 528 minutos disponíveis, menos os 45 minutos de parada programada. Então, nós temos tempo efetivo de produção, aqui nesse momento, né? O tempo efetivo de produção seriam 483 minutos. Tanto que eu coloquei aqui, ó, tempo efetivo de produção, tempo de programação da produção, tempo de operação, né? Aqui é o tempo que de fato ele produziu, e aqui o tempo, o planejamento, desculpa, as paradas não programadas, né? Então eu tenho o tempo efetivo de operação, de produção. Aqui eu tenho o tempo planejado de produção. Então quando eu faço o cálculo, tirando dos 528 minutos as paradas programadas, eu tenho 483 minutos, que é a referência para o PCP fazer a programação da produção. 483 minutos estão aqui, né? Então, nesse caso, a gente fez um cálculo mais arredondado, onde o tempo planejado para a produção, que é o tempo planejado de produção, são 483 minutos, só que o tempo de operação, de fato, aconteceu na segunda-feira. 420 minutos, 320 minutos na terça, 370 na quarta, 390 na quinta e 410 na sexta. Ou seja, nós temos um tempo disponível de 483 minutos de média, só que a nossa média de tempo de operação efetiva de operação, o tempo efetivo de operação, foi 382 minutos. Ou seja, eu tive uma redução média de 100 minutos, ou seja,
paradas não programadas. Por alguma razão, o meu processo parou. Máquina quebrada, falta de matéria-prima, qualquer outra variável que aconteceu ali. Então eu tive parada não programada. Na segunda-feira eu tive 63 minutos, 163 na terça, 113 na quarta, 93 na quinta e 73 na sexta. Tá? Então aqui nós acrescentamos mais um ponto. Eu tenho 45 minutos de paradas para café, banheiro, não sei o que eu preciso considerar. Só que aí nessa semana eu tive ainda, além desses 45 considerados para cada dia, né, eu tive mais esse tempo aqui, mais esses minutos aqui por dia das paradas não programadas. Pronto. O meu tempo de operação, aqui no caso, a gente tem 411,6. Vou fazer o seguinte aqui, vou colocar isso aqui. O tempo de operação vai ser igual aqui. Ó. Pronto, agora sim ficou certo. Aqui eu tenho 483. Eu não tinha colocado a fórmula. Então aqui vai a fórmula. Pronto, é isso aí. Então a minha disponibilidade, no caso dos recursos, eles são calculados a partir do tempo de operação pelo tempo de produção planejado. Ou seja, eu tenho 483 minutos planejados, descontados os 45 de parada programada, só que de fato aconteceu 382 minutos que foram aproveitados, que é a nossa média semanal. Ou seja, do meu tempo disponível, ou o tempo efetivo de produção, que nós chamamos aqui, 483 minutos, descontando as paradas programadas, é tempo efetivo de produção, porque o PCP sabe que tem o horário de banheiro e tal, ele precisa parar. Então ele usa aquele restante do tempo num turno e programa a produção dele. Só que ele programou 483 e o de fato, o real que aconteceu foram 382 minutos. Ou seja, nós tivemos uma taxa de disponibilidade sendo efetivamente aproveitada de apenas 79%. Então, aqui nós encontramos a nossa real disponibilidade. Por quê? Eu não posso considerar os tempos de parada programada dentro do meu planejamento de produção, porque eu preciso que o operador vá ao banheiro, que vá tomar água, que vá tomar um café. Agora, existe uma outra situação que alguém poderia comentar e dizer assim, tá, mas eu tenho alguém que substitui o seu operador nos intervalos dele. Ok, aí muda o cenário. Aí eu não tenho mais essa perda programada. Essa parada programada não vai contar mais. Mas aqui eu fiz um cenário onde eu tenho só um operador e ele vai parar em algum momento para ir no banheiro, vai parar em algum momento para tomar um café e o posto fica parado, tá? Eu fiz um cenário nessa condição. Então, sendo assim, nós temos o aproveitamento real do tempo disponível, considerando as paradas programadas, de 79%. Então, nós temos 21% desse tempo efetivo de produção, já considerando as paradas programadas, nós temos 21% de perda sobre esse tempo aqui. Ou seja, são quase 40% sobre o total que nós tínhamos aqui. Até dá para fazer um cálculo rapidinho aqui. Então, se eu aproveitei 382, vou dividir isso aqui por 528, eu tenho 72% apenas do tempo total, né? E 79% sobre o tempo efetivo de produção. Pessoal, isso aqui pode parecer um indicador, um valor razoável até, mas vocês vão ver no final que o meu OE ele despenca quando eu tenho valores muito abaixo de 80, 85, tá? Bom, aqui nós temos os indicadores então que mostram, aí vocês podem ver o tempo de operação e o tempo de paradas programadas, então nós temos aqui a nossa representação gráfica dos resultados, né? E aqui também a nossa média de tempo gasto, tempo de planejamento da produção, o tempo programado de produção e o tempo de operação aqui das médias e aqui da semana, claro. Então aqui vocês podem ver que o tempo total de operação sempre está abaixo do tempo planejado para a produção, certo? Pessoal, espero que tenham entendido. O nosso primeiro ponto que vai compor depois o cálculo de OE, que é nesse caso aqui o cálculo da disponibilidade, ok? Sigam o nosso canal, se inscrevam lá, curtam, compartilhem nossos vídeos, sempre tem conteúdo sobre engenharia de produção e com certeza a gente pode ajudar vocês naquilo que for necessário, basta fazer contato e a gente está sempre à disposição aí para auxiliar. Obrigado a todos,
Um abraço.